E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num algoritmo que é uma verdadeira ferramenta de detetive, capaz de encontrar padrões secretos no meio do caos de dados. Se prepare para conhecer o K-means. Para começar, vamos imaginar uma coisa. Pensa numa nuvem gigantesca e completamente bagunçada de dados. À primeira vista, parece só um monte de ponto aleatório, sabe? Sem ordem, sem padrão, sem sentido nenhum. Mas e se no meio dessa bagunça toda existirem grupos secretos? Grupos que têm algo em comum, mas que estão escondidos. É aqui que nosso mistério começa. Como é que a gente encontra a ordem e significado onde parece só ter caos? Então, aqui está o nosso desafio. Nesse mundo inundado de informação, como é que a gente consegue separar o que é importante do que é só ruído? Essa é uma das tarefas mais fundamentais da ciência de dados. O nosso objetivo, então, é agir como verdadeiros detetives de dados. A gente precisa de uma ferramenta para investigar essa nuvem de pontos e conseguir revelar os agrupamentos que estão ali escondidos. E o nome desse processo é clusterização. E para esse caso, o nosso detetive principal vai ser o algoritmo K-means. Ele é a ferramenta que vai nos ajudar a solucionar esse mistério. Explicando de um jeito bem simples, o K-means é um método que pega essa bagunça de dados e divide tudo em um número K de grupos. E a grande sacada é que somos nós, os investigadores, que definimos quantos grupos, ou seja, qual valor de K, a gente quer encontrar desde o início. Olha só, essa comparação aqui é bem importante. De um lado, tem o agrupamento hierárquico, que é mais exploratório. Ele cria uma espécie de árvore genealógica de grupos. É legal, mas pode ser bem lento. Do outro lado, o K-means, que é particional. Ele não cria árvore nenhuma. Ele vai lá e divide todo mundo em times distintos. É otimizado, muito mais rápido e vai direto ao ponto. Perfeito para quando a gente tem um volume de dados gigante. Beleza, agora que a gente já conhece a nossa ferramenta, vamos ver como ela funciona na prática. Chegou a hora de ver o coração da investigação. Como é que o K-means pensa para resolver o problema? A lógica do K-means é surpreendentemente simples e elegante. Ela se baseia num ciclo de 3 passinhos que se repetem: inicializar, atribuir e atualizar. Só isso. O primeiro passo é a inicialização. Pensa que os nossos dados são jogadores num campo. O algoritmo simplesmente joga capitães, que a gente chama de centroides, em posições aleatórias no meio do campo. Ok, capitães em campo. E agora? Vem o segundo passo: atribuir. Cada jogador, ou seja, cada ponto de dado, olha ao redor e se junta ao time do capitão que estiver mais perto dele. E pronto, os primeiros times, os nossos grupos iniciais, estão formados. E agora vem a parte inteligente, o terceiro passo, a atualização. Os capitães não ficam parados. Cada um deles se move para o centro exato do seu novo time, recalculando a própria posição para ficar bem no meio da sua galera. E aí, o ciclo recomeça. Os passos atribuir e atualizar acontecem de novo. Alguns jogadores podem até trocar de time se outro capitão ficar mais perto, e os capitães se movem de novo. Isso se repete várias vezes até que ninguém mais troca de time. Os capitães param de se mover. Tudo fica estável. É o que a gente chama de convergência. E aí, pronto, os grupos estão definidos. Mas tem uma pista crucial que a gente precisa ter desde o começo. Todo esse processo super engenhoso depende de uma única coisa. A gente precisa saber exatamente quantos grupos ou quantos capitães a gente deve colocar no campo para começar. E essa é a grande pergunta do K-means. Se a gente escolher um K baixo demais, acaba misturando grupos que não tem nada a ver. Se escolher um K muito alto, a gente divide um grupo que deveria estar junto. E aí? Felizmente, existe uma técnica para ajudar a gente. Para achar o K ideal, a gente usa um conceito chamado inércia. Pensa na inércia como uma nota para o quão bem formados e compactos os nossos grupos estão. Quanto menor a distância dos pontos até o centro do seu grupo, mais coeso ele é. Ou seja, quanto menor a inércia, melhor. E é aqui que entra o famoso método do cotovelo. Olha só que genial. A gente testa com vários valores de K. Com K igual a 2, a inércia é 80. Com K igual a 3, uau, ela despenca para 30, uma queda gigante. Agora de 3 para 4, a queda é bem menor, só de 30 para 25. Tá vendo essa dobra forte no gráfico que parece um cotovelo, bem no número 3? Esse é o sinal. Ele está dizendo para a gente que 3 é um número ideal de grupos. E com essa última pista,
O caso está encerrado. O mistério dos dados foi resolvido. Então vamos recapitular o que a gente descobriu e, mais importante, entender por que essa ferramenta é tão relevante no mundo real. Bom, as lições da nossa investigação são bem claras. Primeiro, K-means é um método particional, otimizado para ser rápido. Segundo, a lógica dele é um ciclo poderoso e super simples de atribuir e atualizar. Terceiro, o método do cotovelo é o nosso grande aliado para achar o K ideal. E, por fim, um detalhe importante: a forma como os capitães são posicionados no início também conta muito para o resultado final. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A gente usou o K-means para achar grupos em pontos num gráfico, mas ele pode ser usado para segmentar clientes de uma loja, para agrupar imagens por semelhança, até para analisar dados genéticos. Se um algoritmo consegue encontrar esses padrões ocultos, que outros mistérios, talvez muito mais importantes, ele poderia nos ajudar a revelar sobre o nosso mundo? A investigação está só começando.